O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. E eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas irmãs, hoje a Igreja inicia o seu tempo comum e aqui na nossa paróquia nós começamos a novena dedicada a São Sebastião. Só que é interessante essa primeira semana do tempo comum, porque a Divina Liturgia vai nos colocar o primeiro capítulo do Evangelho segundo São Marcos, o início da vida pública de Nosso Senhor. Observem que a Igreja, ela tem a sua liturgia organizada, os seus ensinamentos bem didáticos para nós. E aqui o texto começa justamente com o início da vida pública de Nosso Senhor, ou seja, o início da sua missão, das suas andanças, o início da busca de coração a coração. E observem que a vida pública de Nosso Senhor começa imediatamente após uma tragédia. O texto diz: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Aqui nós temos algumas verdades de fé. Primeiro, que a missão de Jesus Cristo é uma continuação imediata da evangelização de João. Não é uma evangelização diferente. Isso aqui João já havia dito: convertei-vos e crede no Evangelho. Mudem de vida, se convertam. A mensagem, ela não é nova.
Mas agora é uma mensagem que vem com a autoridade do Filho de Deus, a autoridade do próprio Deus. Não qualquer um agora está anunciando o Evangelho. Não é qualquer um que agora está pedindo para as pessoas se converterem. Não é um profeta, não é um patriarca, não é um rei, não é um juiz do Antigo Testamento, mas agora é o próprio Deus. E vejam que esse pensamento aqui de Marcos é confirmado na Divina Liturgia hoje, com a leitura da carta aos Hebreus. E o autor sagrado assim diz: de muitos modos e de muitas maneiras falou Deus outrora aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, Ele nos fala através do Seu Filho. Essa é a primeira verdade de fé. O anunciador é Deus. É Ele o arauto do Evangelho, é Ele mesmo o pregador da verdade. Não é mais um terceiro, mas é Ele que assume, Ele mesmo, de anunciar o seu reino, de anunciar a sua chegada, de pedir para todos: me amem. Depois, o texto nos diz: o tempo já se completou. Que tempo é esse? O tempo de Deus, o Kairos. Agora chegou a plenitude dos tempos. Agora Deus verdadeiramente se fez homem e veio nos visitar. O reino de Deus está próximo, sim. O reino de Deus está próximo por quê? Porque ele começa quando o Filho verdadeiramente ressuscita e une de uma vez por todas o céu e a terra. Convertei-vos e crede no Evangelho. Observem que aqui essas verdades de fé são necessárias. É preciso sim se converter para poder crer no Evangelho. É uma pena tão grande que nos dias de hoje tantos sabichões, tantos experts na vida não conseguem entender que primeiro deve existir uma conversão para depois surgir a fé em nosso Senhor. É preciso se converter. E essa conversão aqui, ela tem como raiz a palavra metanoia, que quer dizer o quê? Quer dizer uma mudança de mentalidade, uma mudança da forma de encarar o mundo, de encarar a vida. Quer dizer que agora, se eu me converto, os meus amigos serão diferentes, o meu modo de agir no mundo vai ser diferente, o meu modo de estar no mundo será diverso dos outros, e eu vou pagar um preço. E que preço é esse? É o preço de começar a me acostumar com um novo modo de ser, de viver, de estar e de permanecer em Deus. E é aqui que começam os problemas. As pessoas pensam que vão se converter e vão conseguir crescer na fé, no mesmo ciclo de amizade. Não vai não. Outros pensam que vão se converter e vão continuar agindo do mesmo modo, do mesmo jeito. Não vai não. Outros pensam que se converter é simplesmente vir à igreja. Não é não. A metanoia, a conversão, é uma mudança no meu modo de encarar o mundo, de encarar a vida, um modo diferente de pensar em Deus para permanecer nele mesmo. Só que vejam como é interessante. Depois que o Senhor começa a anunciar isso, o Senhor vai passando à beira do mar da Galileia. Um dia comum, um dia como qualquer outro, sem nada de especial. E em meio àquela andança, nosso Senhor vê Simão. Observem que aqui o primeiro de todos é Simão. Simão aqui é Pedro. É o primeiro que o Senhor enxerga.
É por isso que em todas as listas apostólicas que os apóstolos colocam, vocês podem procurar nas Sagradas Escrituras, Pedro sempre é o primeiro de todas. Por isso que até hoje o Santo Padre e o Papa é o primus inter pares, ou seja, é o primeiro entre todos os demais, é o primeiro entre todos os bispos. O Papa é um bispo igual ao nosso bispo Dom Roberto, mas por ser bispo da Igreja de Roma, por ocupar a sé, a Catedral de São Pedro, ele ali passa a ser o primeiro entre todos os demais, ou seja, o bispo que tem a primazia. E observem que o Senhor primeiro vê Simão, é o primeiro que ele enxerga. O que será que Deus enxergou em Pedro, hein? O que será que Pedro tinha que atraiu o olhar de nosso Senhor Jesus Cristo? Por isso que Pedro é essa figura tão encantadora na igreja, porque Pedro foi capaz de fazer com que o Senhor tivesse os olhos fitos nele. O Senhor o enxergou em meio a eles que ali estavam, em meio a tantos que ali estavam, o Senhor enxerga Pedro. É Pedro que o Senhor quer por primeiro, é Pedro que o Senhor escolhe por primeiro, porque depois nós iremos perceber e entender que será colocado à frente da igreja o primeiro de todos. Observem que aqui não é uma criação da igreja, observem que aqui não é uma criação de modo algum. A igreja não é criação humana, não foi fundada por Constantino, como dizem alguns protestantes que não entendem de história nem de Sagradas Escrituras. A igreja é espiritual, fundada e escolhida por Deus para ser a herdeira de todas as suas promessas. E aqui a razão pela qual nosso Senhor primeiro chama Pedro é porque ele seria colocado à frente da igreja, o chefe da igreja de Deus, a cabeça visível do corpo da igreja, porque a cabeça invisível é nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor enxerga Pedro, nosso Senhor depois enxerga André, seu irmão, e os dois estavam ali, lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Aqui é interessante a gente notar uma coisa, que esse Evangelho segundo São Marcos, ele é escrito por um discípulo de Pedro, não é por qualquer um. João Marcos, que escreve esse Evangelho aqui, é o colaborador de primeira hora de Pedro, e esse dado aqui que Marcos coloca no seu Evangelho, está a nos confirmar e a nos dizer que foi Pedro quem a ele narrou. Olha, Marcos, ele primeiro me enxergou, ele primeiro ali me olhou. Como Pedro percebeu o amor de Jesus, não sabemos, mas imaginamos aquele olhar penetrante, único, intransferível, e quando o Senhor coloca o olho em um, não tem como, pode correr, pode espernear, pode não querer, e o Senhor vai até atrair totalmente a ele. Pedro se sentiu tocado com aquele olhar. Pedro percebeu e entendeu que o amor que o Senhor tinha por ele era um amor diferente, era um amor de predileção. Por isso que o Senhor faz questão de chamá-lo por primeiro. E chama-o também André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, pois eram pescadores de homens, ou seja, porque eram pescadores, e a partir desse chamado, serão eles pescadores de homens. Só que observem uma coisa, eles estão a pescar, nosso Senhor enxerga Pedro, nosso Senhor depois enxerga André, irmão de Pedro, e nosso Senhor aqui se aproxima e diz a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Observem que a atitude dos dois é a atitude de alguém que ama, porque quem ama
é capaz de mudar o curso da vida, porque só o amor é capaz de uma entrega total. É falsa a desculpa, é mentira de quem ama e não se entrega totalmente. É mentira quem diz que ama e não experimenta o amor na sua genuidade, na sua pureza, na sua simplicidade, na sua doação, na sua entrega total. O amor é assim, é paciente, é bondoso, ele espera, ele é inocente. Seja o amor entre amigos, seja o amor entre esposos, seja o amor entre familiares, seja o amor entre o homem e Deus, porque entre Deus e o homem já é assim. E aqui eles amaram o convite. Eles amaram o convite que o Senhor fez e se sentiram amados, privilegiados, e entraram naquela grande aventura da evangelização. E vejam que esse amor de Pedro não esmoreceu, esse amor de André não esmoreceu. Pedro não aceitou de jeito nenhum a morte do seu Senhor. Eu não sou digno. E impressionante que André também não aceitou a morte do seu Senhor. Os três foram crucificados, porque o amor, infelizmente, crucifica. E os três foram crucificados. O Senhor assim, Pedro de cabeça para baixo, e André crucificado numa cruz tipo um X, a cruz de Santo André. Os três crucificados. Por quê? Porque conseguiam enxergar a vida com um olhar sobrenatural, porque conseguiam enxergar muito além desse mundo, porque de verdade conseguiam entender o verdadeiro amor que vai até as últimas consequências. E eles não sabiam como homens haveriam de pescar, mas confiaram, esperaram e depositaram toda a vida no Senhor. Talvez nós pudéssemos olhar essa resposta de Pedro e de André como uma resposta irresponsável. Deixaram tudo e seguiram Ele. Com que garantia? A garantia é o amor de Deus. E quem segue a Deus, a única garantia que tem é o amor que é fiel. E não existe outra forma de amar senão a fidelidade. Quem diz que ama e não luta, não se esforça para ser fiel, é um mentiroso, é um enganador, é um enrolão. É claro que muitas vezes, minha gente, mesmo que nós nos esforcemos para sermos fiéis, muitas vezes a gente vai deslizar, a gente vai cair. Pedro é a prova disso aqui, que tanto amor, que se entregou com um amor tão verdadeiro e num dado momento também deslizou. Tu és um desse homem, tu também és um deles, eu não. Tu também estava com ele, eu não. Tu também és um deles, eu não sou. Que tristeza. E o galo canta, e Pedro nega, deslizou, caiu, se desviou, mas logo em seguida voltou ao amor que não massacra, ao amor que não escraviza, mas ao amor que deixa o homem totalmente livre. E eles deixam tudo, a única garantia é amar, e vão atrás dele. Caminhando mais um pouco, nosso Senhor também viu Tiago e João, filhos de Zebedeu. Aqui já é interessante porque nós sabemos que João é o discípulo que o Senhor amava, o mais novo do colégio apostólico, aquele que ele vai entregar à sua mãe. Só que aqui, diferente de Pedro, ele não chama por primeiro, mas ele chama depois do irmão. Por quê? Talvez para mostrar a João que ele não seria o chefe da igreja, que ele seria o amigo íntimo, que ele seria de verdade o confidente,
mas não seria colocado à frente da igreja, porque teria outra missão, a missão de não ser crucificado. Tanto é que João é o único que não morre mártir, é o único que a igreja celebra de branco, porque morre de velhice. Dos apóstolos é o único que não derrama o sangue. Por quê? Porque teve como missão digníssima guardar, zelar, amar, cuidar da Mãe de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo não poderia escolher qualquer um para cuidar da sua igreja, escolhe Pedro. E não podia também escolher qualquer um para cuidar de sua mãe, escolhe João. João ali vai cuidar, vai zelar, vai amar da Mãe de Deus. E o Senhor aqui também chama os dois que estavam consertando as redes, e eles deixam o seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Quem sabe aqui seria interessante a gente imaginar a atitude de Zebedeu, de não entender, de não compreender. Eles foram embora, nos deixaram aqui. Mas por quê? Porque quando de verdade se ama, não se pensa duas vezes, porque o amor, ele não é racional. O amor, ele vai no impulso da paixão, ele responde, ele não espera, ele vai ao encontro da criatura amada, porque sabe que ali será feliz, porque sabe que ali tem a garantia da sua vida, porque sabe que ali de verdade ele se encontra. E o seu pai Zebedeu talvez não entendeu, e os empregados também não, eles foram embora e nunca mais voltaram, e tiveram por herança, e tiveram como prêmio, e tiveram como tesouro aqui nosso Senhor Jesus Cristo. É o grande prêmio, é o grande tesouro. E você, meu irmão, minha irmã, na caminhada da vida, quando o Senhor encontrou contigo e te chamou, será que você teve coragem de responder com amor aos apelos do Senhor? Ou ficou pensando nos prós e nos contras? Ou será que ficou, eu vou, mas guardou um monte para si? Olha, minha gente, a resposta que deve se dar a Deus é aquela resposta que o homem não deve colocar a mão no arado e olhar para trás, mas de verdade responder com dignidade, com zelo, com amor ao chamado de Deus. E o chamado de Deus nunca é para a perdição. O chamado de Deus é sempre para a salvação. Há uns corações nobres, o Senhor chama e quer o coração todo, sem reserva nenhuma. Os vocacionados, os religiosos, as religiosas, os monges, os frades, os padres, os bispos, os diáconos, os seminaristas. Esse o Senhor quer todinho. A outros, o Senhor vai chamando na medida do seu amor. Uns para serem pais de família, para se dedicarem à família, para se dedicarem à igreja. Outros se dedicando à família, se dedicando de verdade na igreja. Deus vai dando missões. Agora, graças a Deus, na diocese de Janaúba, em um sopro do Espírito Santo de Deus, depois de 20 anos, o bispo diocesano, num ímpeto de fé, decide chamar os homens casados para o diaconato permanente. Mais uma vocação que vem à tona na nossa diocese, mais uma resposta de amor do bispo ao chamado do Senhor, ao escolher os homens casados para anunciarem o Evangelho, para darem a bênção do Santíssimo, para batizarem, para realizarem os casamentos, assistirem os matrimônios, para pregarem na Santa Missa. Mais um dom, mais uma vocação dada pela igreja para a evangelização,
para o reino de Deus aqui acontecer. E você, meu irmão, para que Deus vem te chamando? Qual a razão pela qual Deus te chama? E não é outra senão a salvação. O chamado de Deus sempre é para a felicidade do homem. Mas todo chamado de verdade tem o seu preço. E é aqui nesse preço que muitos não conseguem entender, que muitos não conseguem compreender, que a felicidade está na resposta, está na entrega, e não na busca da própria felicidade. E o homem é feliz quando ele descobre que é feliz ao se entregar totalmente a Deus. Não são os loucos, são os apaixonados, são os enamorados por Deus, que em meio às missões que Deus dá, a vocação que Deus chama, o homem responde com amor ao Senhor, o bom Deus. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, não tenham medo de responder o chamado de Deus. Não tenham medo de responder com dignidade ao chamado do Senhor. Deus chama, e esse chamado de Deus é sempre para nos levar aos céus. Seja corajoso. Deixe de lado tudo aquilo que de Deus te afasta. E na hora da queda, busca olhar para o Senhor. Observem que, nesse chamado aqui do texto santo do Evangelho, no primeiro momento, foi o Senhor que fitou o olhar em Pedro. E depois da queda, foi Pedro que fitou o olhar no Senhor. E não se envergonhou de dizer: Senhor, te procurei a minha vida toda, deixei tudo por ti, infelizmente de ti me afastei, mas o segredo da minha vida está em caminhar perto de ti. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que na hora das nossas quedas, nós possamos olhar para os céus e desfrutar cada vez mais da beleza, da felicidade, da entrega sincera e justa, de servir ao Senhor, o bom Deus, com toda a dignidade. Que o Senhor assim nos ajude e nos faça todos os dias a servi-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa vida, descobrindo assim o segredo do nosso viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.